Fala, meus queridos. GM, ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu, galerinha que já tá aqui. Rafa, Paradoxo, Yasmine, CH, Guiriba já tá aqui também. Guys, Space espinado aqui. Quem puder retweetar ajuda bastante. Tava terminando aqui de compartilhar também com a galera. Vamos começar mais um café. Convidado especial demais hoje. Já veio aqui no café talvez mais umas 2 ou 3 vezes já de casa. Mas dá uma. Opa, acho que o Rod travou aí pra mim. Puta merda, não tô te ouvindo, Vitão. Começou. Deixa eu voltar aqui. Não te ouvi. Então tá entrando aqui, peraí. Tá me ouvindo bem? Agora foi. Perfeito. Bom, não ouvi o finalzinho seu, mas aqui estamos nós, mais uma vez, para o café 234. Daqui a pouco a gente chega em 300. Falta pouco, tá chegando. Cara, foi ontem que foi 200, bizarro. Desculpa, Rod, não ouvi. Parece que foi ontem que foi 200, bizarro. Pois é. Porque a gente tinha acabado de receber o patrocínio da Piquenique, né? E parece que, poxa, faz pouquíssimo tempo. Vou pedir pro meu querido Guiriba subir aqui já, se puder, se tiver como subir. Deixa eu aceitar o co-host aqui. Boa. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Só pra ter certeza. Eu tô te ouvindo. Fechado. Bom, hoje o nosso convidado é o Guiriba. E assim, cara, o Guiriba, ele é um dos caras que tem um conhecimento bizarro. Ontem mesmo eu tava falando com a Dani e eu falei assim, cara, o Guiriba provavelmente ele deve ser o cara que em research manda melhor no Brasil. Eu não conheço ninguém que seja melhor que ele. Então, isso daí é um ponto muito positivo. E assim, a gente sempre fala com o Guiriba sobre DAOs, a gente sempre fala sobre bribes, a parte de DeFi que é mais difícil da galera entender e mais polêmica até. Mas hoje a gente vai falar sobre um lado que ele quase não fala. E ele mesmo falou, olha, esse daí é legal porque eu quase não falo. E é um negócio que eu gosto bastante, pesquiso bastante e tal. Então, a gente vai falar sobre NFT Art, que é uma coisa que o Guibo quase não fala. Então, em exclusividade para o café, você não vai ver em nenhum lugar. Bom dia, Guibo. Como que você tá, meu querido? Bom dia, meus caras. E aí? Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Valeu pelo convite aí. Bom demais poder falar pela primeira vez sobre arte em público. Seja bem-vindo, meu querido. Bora, seja muito bem-vindo. Cara, a galera já te conhece, então eu queria pedir pra você, na verdade, falar melhor como que estão os últimos meses aí, né? O que você tá próximo, o que tá acompanhando, o que tá vendo do mercado, dessa introdução, que a gente já começa a puxar pra NFT Art. Claro, velho. Então, eu sou Guilherme, trabalho no Paradigma, como o senhor falou. E sobre o mercado, nos últimos meses, eu passei muito focadão em DAO em 2022 e esse ano também. Só que aí, como o mercado deu uma melhorada, eu comecei a ver outras coisas. E, arte foi uma coisa que sempre me pegou bastante, né? Eu sempre gostei, só que nunca destinei um tempo suficiente para entender. E para entrar em alguma coisa, eu tenho que estudar muito, porque senão eu acho que eu tô meio que perdendo capital, porque eu não sei onde estou colocando meu dinheiro. E aí, eu comecei a estudar DeFi, só que poucos tokens estavam performando de uma forma boa, digamos assim. O mercado de PFP em si também estava caindo muito, não tinha nenhum tipo de incentivo para as pessoas comprarem. E a gente melhorou muito, assim, o mercado em si de 2023 melhorou muito em relação a 2022, isso é um absurdo. Mas, em termos de NFT, poucas coisas estavam subindo. Tinha alguns picos sazonais de algumas coleções, mas não era nada como a gente está vendo hoje em dia. Então, eu vejo que DeFi, tudo melhorou, obviamente, porque o mercado todo melhorou, mas o ano em si teve várias narrativas. Então, a gente teve, no começo do ano, a gente teve Ordinals, teve corrida de hamster, teve token de AI, teve muitas coisas boas nesse ano, assim, capitalizar em várias coisas diferentes. E foi um ano bom, para mim, pelo menos, foi um ano bem bom, assim, porque eu que gosto de ficar nessa parte de... Gosto de dar aula da parte de pesquisa, de governança, mas também adoro a parte de experimentação em ativos malucos. Então, eu tava lá na corrida de hamster, eu adoro Ordinals, adoro Art NFT, adoro meme coins, então eu gosto também dessa parte de experimentação. E eu acho que em 2023 a gente teve
pelo menos um gostinho do que é o começo de um bull market, assim, na minha opinião, né? Eu, Guilherme, falando. Acho que a gente teve um comecinho de um gostinho de bull market, porque a gente começou a ver a ebulição de moedas meméticas, essa ebulição de valorizações de 3 dígitos, que era uma coisa que a gente não via no ano passado. Então, acho que o mercado melhorou muito, mas o que a gente viu que melhorou mais foram nos últimos 2 meses. De janeiro até outubro, setembro, o mercado foi bem legal, teve muita coisa divertida, mas não teve nenhum tipo de um influxo muito grande de capital, digamos assim. O Guiba, tem até uma. De vez em quando o pessoal fala de notícias, tem notícias assim, né? Tipo, em um dia acaba vendendo uma peça por tantos milhões, né? Acho que em alguns dias específicos de NFT Art, quando tem vendas ou leilões, principalmente, você acaba tendo um volume insano de peças sendo vendidas, né? Em outros é mais morto, assim, é um mercado muito sazonal, né? Muito de temporada, eu diria. E quando você, por exemplo, pega o Goose, né? Que foi quando vendeu lá no leilão da Sotheby's. Vendeu por 6 milhões de dólares, né? Tipo, essa é uma grana muito alta, muito considerável, né? Poxa, acho que se você juntar todo o funding de startups brasileiras que teve, poxa, 6 milhões de dólares, se você compara, coloca os pesos ali, uma obra de arte pode ser que seja quase mais ou menos ali o mesmo funding que talvez aquele leilão específico foi todo o funding de startups Web3 brasileiro no Brasil, né? Desse ano. Então é bizarro o poder que tem o NFT Art de atrair capital. E assim, quando você coloca em proporção, é um, é muito distante até os números, né? Pode parecer baixo, mas quando você coloca em proporção, não é baixo. E aí é uma pergunta que eu chego para você: por que NFT Art vale tanto? Por que alguém estaria disposto a pagar 6 milhões de dólares pelo Goose lá, que é uma obra generativa e abstrata, né, eu diria, se assemelha a um. Eu não sei se Goose é pato ou é ganso, mas enfim. Mas se assemelha a um animal ali, mas foi genérica, né? Generativa, desculpa. Mas aí, Giba, por que vale 6 milhões de dólares? E é um ganso, sim, é ganso. Mas, pô, eu acho que, assim, é meio que a arte em si, na minha opinião, é meio que um consenso social que estabelece que aquilo vale alguma coisa. Então, tipo, a gente pode falar que um artista tradicional mesmo, um artista, eu tô falando aqui em Iriba, nos meus poucos estudos, eu não sou especialista em arte, NFT, absolutamente, tô falando só pelo pouco que eu já li e estudei. Para mim, a arte, tipo, uma arte é bonita em si porque o consenso social estabelece que aquela arte é bonita. Aí, depois as pessoas vão justificar o consenso social. Mas todos os artistas que a gente respeita hoje em dia, a gente pode dizer que eu sou muito fã do Dali, por exemplo, que é bem clichê, mas eu sou fãzão do Dali, por exemplo, Monet, etc., que são artistas tradicionais e que eles realmente inovaram, de certa forma, nos seus mercados, né, nos seus nichos artísticos, só que aquilo só vale muito dinheiro porque todo mundo fala que vale muito dinheiro. E alguém, em algum ponto, falou que valia. Então, muitos artistas que têm coleções de NFT, por exemplo, que valem muita grana, é porque eles já tinham respeito ou eles ganharam o respeito da comunidade. O Xcop, por exemplo, né, que não tem a ver com Goose, mas o Xcop é um artista que, tipo, ele veio criando com uma cadência muito, assim, valorosa, assim, para o mercado. As pessoas começaram a gostar não só porque a glitch art era uma arte que a galera gostava, mas também porque ele tinha o respeito da comunidade pela cadência e pela produção das artes que ele fazia, isso desde 2018, 2019, e aí que ele conseguiu ter um protagonismo em 2020 e 2021. E aí hoje em dia o Xcop, todo mundo é fã dele, etc., mas o começo da trajetória da carreira dele também foi difícil, digamos assim, né? Ele não tinha esse respeito da comunidade. Então acho que as obras só valem tipo 6 milhões de dólares porque as pessoas chegam a um consenso social de que aquela obra vale muita coisa. No caso do Goose, ele é a única, se eu não posso estar enganado, mas eu acho que ele é a única peça da coleção da Ringers, que é a coleção que o Goose faz parte, que tem uma cara, digamos assim, você consegue identificar uma forma humana que você consegue identificar e bater no olho. Até quando eu olhei e falei, caralho, cadê a porra do ganso, né? Aí eu fui caçar e eu encontrei o ganso no Goose, né? E por isso que ele tem esse valor todo, porque as pessoas criam uma narrativa ao redor daquela obra, e aí
a narrativa, e aí você tem as pessoas que têm meio que voz naquela comunidade de arte. Então, por exemplo, 6529, que é o cara que comprou, né? Fala que aquela obra vale muito dinheiro, pô, mas é um 6529, você não vai respeitar o cara. Ou o Bob Lucas, que é um outro cara que também compra muita arte, são pessoas que têm uma voz muito forte no mercado. Quando sai alguma coleção, por exemplo, vocês comprarem 2 peças daquela coleção, provavelmente o preço vai dobrar instantaneamente, porque, porra, o cara tal tá comprando. E em NFT tem muito disso. Em DeFi, a gente tem um pouco, tipo, de investidores em protocolos, mas em NFT tem muito da questão de quem está colecionando aquele NFT em específico. Em arte, por o supply, né, por o fornecimento circulante dos tokens ser menor, é ainda maior, porque se uma coleção tem 100 NFTs e o cara tem 5, 10% está na mão de alguém que é respeitado pela comunidade. E é isso, acaba valorizando um pouco. Mas você percebe que o valor, né, no fim das contas, é muito subjetivo. Então, acho que isso que repele um pouco tanto o investidor tradicional como o pessoal que investe mais em DeFi. Porque o valor subjetivo é uma coisa difícil de ser mensurado. Só que eu acho é mais divertido por ser subjetivo, porque é muito mais difícil você conseguir mensurar o valor de alguma coisa. Tanto que eu falo que eu não entendo muito de PFP, por exemplo. É um mercado que eu, pessoalmente, não entendo muito. Tenho poucos, né? Tenho o meu PFP do Sapinho aqui, do Pepe, gosto muito. Mas eu não entendo, não é um mercado tipo, eu trade PFP, assim, porque é uma coisa que eu ainda não me achei, assim, tipo, qual que é o racional que eu vou ter para investir ali. Agora, em arte, eu consigo ter um racional por causa do artista, por causa da galera que coleciona, por causa do lore, etc. Para mim, pelo menos, faz mais sentido. Agora, quanto ao preço que tu falou, de que a arte acaba, tipo, vindo na mídia por causa do valor da obra, eu penso que tem coleção legal lançando toda semana. Essa semana mesmo, tem umas 2, 3 mints, amanhã tem outro. Semana passada teve 2. E é legal que, tipo, não sai muito na mídia isso. Eu nem sei se é bom sair, porque a galera de arte tem muito receio, que isso aconteceu esse ano, de os degenerados colarem de peso no mercado de arte e acabar desvirtuando o que é a arte em si. Porque a galera gosta de, pô, vou comprar um NFT de arte generativa, pô, vou gerar um NFT, vou apreciar essa arte, etc. Vou ver os traços. Enquanto que a maioria da galera que degenera, que eu também faço, é meio que usa bot para conseguir mintar o máximo de arte possível, vende o mais rápido possível para poder flipar o NFT. Então, até eu falei com o Fesk essa semana, né, numa entrevista que eu fiz na Bondigma, e tem perfis completamente diferentes. A galera que coleciona arte e a galera que trada, porque os colecionadores têm um perfil muito mais de médio e longo prazo, enquanto que quem trada tem um perfil muito mais de curto prazo, que não é um erro, não é um problema, não é um erro, mas são perfis diferentes. Então, eu tenho visto que a galera tem muito lançamento muito legal, assim, mas que não é em voga, e justamente que não é para estar em voga. Eu acho que é para tentar manter naquele grupinho, assim. Obviamente que os marketplaces querem dinheiro, querem vender obras, os artistas também querem, mas eu percebo que eles têm um receio muito grande da gente voltar ao que aconteceu no último ciclo, que era aquela loucura de todo mundo querendo mintar uma coleção de um artista XPTO porque ela vai fazer 10x. Boa, Gui falou de vários pontos legais. Pegar aqui um ponto do valor subjetivo, que eu concordo bastante. E não sei se o pessoal lembra, acho que um mês e meio atrás, a Rolling Stone soltou uma notícia falando sobre NFTs, né? O título era até abrir aqui no Google para lembrar. Your NFTs are actually, finally, totally worthless. Então, seus NFTs são realmente, né, agora, finalmente, não valem nada. Parece que até comemorando, né? Tipo, finalmente não valem nada, como se tivessem avisado lá atrás e querendo jogar na cara. E eu tava vendo uma palestra do Gary Vee, recente, que acredito que foi, obviamente, uma indireta aí pra essa headline da Rolling Stone, que ele viu, com certeza, onde ele fala que, na verdade, se a gente para pra pensar, o mundo funciona assim, né? Ou seja, qualquer coisa do mundo, 90 e tantos por cento não vale nada. E é realmente os 2, 3, 5% que chega a valer alguma coisa. Em arte tradicional mesmo, né? Quantos zilhões de artistas existem pelo mundo e quantos que são um Monet, um Picasso, um Da Vinci ou o que quer que seja. E isso me faz refletir bastante, né? O Gui estava até falando aí de PFP, onde eu também concordo bastante com a visão e eu venho falando, né, já há vários meses que eu acreditava que essas coleções iam cair. Parece que elas bateram no fundo agora com a euforia do mercado, bateram no fundo e estão repicando para cima, né? Mas se você pega ali de 22 para 2 meses atrás, um mês atrás, né? Elas caíram 80, 90%, praticamente todas. Acho que só o Pud Penguins e algumas outras aí que foram na contramão.
justamente por conta disso, né? Se você pega arte, a narrativa de NFT como arte colecionável, para mim é uma narrativa muito mais plausível, muito mais factível de entender, e apesar do valor ser subjetivo, é muito mais fácil você entender por que tem valor do que os PFPs. Se você pega os punks, por exemplo, o BR Punk tá aqui, cara, o punk tem valor por quê? Pelo que o Guilherme falou, o consenso social de que aquilo tem valor porque representa um momento histórico do mercado, que as pessoas decidiram que aquilo vale tantos ETH. Agora, se você pega qualquer outra coleção de PFP, você vai muito mais para a narrativa de puta, esse aqui tá fazendo metaverso, esse aqui tá fazendo IP, mas como que os holders vão poder absorver, vão poder capturar valor dessa coleção? Puta, mas o que essa comunidade me proporciona? Quais os eventinhos que eu vou conseguir entrar? Cara, o punk ele só existe por existir, entendeu? É a arte pela arte que as pessoas entraram no consenso de que vale muito. E eu, por exemplo, se tivesse, obviamente, capital, que representasse, 5% do meu capital, eu fecharia o olho e botaria em punk. Essa seria a primeira opção disparado. E aí sim, depois eu analisaria qualquer outra opção de NFT. Então, eu concordo bastante com essa visão de que é a arte pela arte, mas mesmo sendo arte, 99% não vão valer nada. E você tem o valor subjetivo das pessoas decidirem por que determinadas poucas coleções podem valer muito. E aí eu queria ouvir um pouco do Guilherme sobre esses pontos aí. Cara, assim, a Rolling Stone foi só um clickbait que deu certo, que não, todo mundo caiu no bait da Rolling Stone. Ela ganhou dinheiro com os views. Mas eu acho que, concordo que, assim como o token fungível, NFT também, são tecnologias. Tudo, 99% realmente não vai servir para nada. Mas a questão é que, tipo, em DeFi, por exemplo, a gente tem protocolos que não servem para nada. Assim, eles não encontraram o que a gente chama de product market fit, né? Eles não encontraram o PMF deles, eles não acharam um produto que realmente seja útil para o mercado. Agora, em termos de NFT, a arte, pelo menos, não tem uma utilidade na arte, sabe? Tem muita dessa discussão sobre trazer utilidade para a arte, mas, na minha opinião, não tem, tipo, utilidade para a arte. A arte e é isso. A questão é que, olhando de um outro prisma, né? Não, como tu falou, poucos artistas realmente vão ter uma visibilidade grande, né? Então, quando a gente vê que o Beeple vendeu uma obra por 109 milhões de dólares em 2021, ou o Goose, né, do Dmitry Cherniak, aconteceu essa venda, são picos, né? São pessoas que ganharam muito dinheiro, mas nem todo mundo consegue fazer essas vendas em valores altos. Um exemplo muito claro é da Foundation. Não sei se vocês já compraram NFTs lá, mas se vocês forem ver o volume diário de compras e de vendas na Foundation, é muito pequeno. E lá são os artistas que são pequenos, são artistas que ou estão começando, tem artistas muito grandes lá, obviamente, mas a facilidade e a visibilidade que a Foundation dá, tem muitos artistas que acabam vendendo arte lá. E vocês podem perceber que dá pouquíssima grana pra galera. Tirando uma galera que vende NFTs recorrentemente por 5 Ether, 3 Ether, tem gente que, pô, é 0.1, 0.2, vão fazendo uma graninha. E assim, é uma graninha que talvez não fizesse no tradicional, mas ainda assim é muito pouco em detrimento de quem faz muito. Então eu concordo que muita gente vai ganhar muito e pouca gente vai ganhar pouco. Mas ainda acho que é um tipo diferente de arte, né? A arte digital. Eu acho que é uma arte que está em ascensão. Até falei para o senhor que eu li um relatório que atua no site da Art Basel, com a UBS, que eles fazem um relatório sobre os colecionadores High Net Worth Collectors, né? São os colecionadores que têm muita grana ao redor do mundo. Então, ele lá fala que, apesar de a arte digital ter caído muito no quesito de colecionador, a galera está colecionando muito mais pintura, fotografia e etc. A arte digital é algo que é muito bem visto para a geração Z. Então, eles dizem que, provavelmente, nos próximos anos, independente de cripto ou não, a gente vai ver uma ascensão em compras de arte digital quando o Refik, né? O Refik Anadol, que ele fez aquela parceria com uma tribo indígena brasileira, que foi parar no MoMA, né? Porque a gente está vendo essa proeminência em arte digital. Independente de NFT ou não, a gente tem visto uma valorização do pessoal de arte, da comunidade artística, em área digital. Claro que não é nada expressivo como em pintura, mas eu acho que a gente tem visto, eu acho que isso vai continuar crescendo, e quem estiver construindo reputação agora, provavelmente pode colher louros no futuro. Mas eu acho que sempre vai ser assim, eu acho que a arte sempre foi assim. Muita gente ganha muito, pouca gente ganha pouco, mas a arte, a gente está vendo um nascimento, não um nascimento, porque a arte digital tem desde os anos 70, a gente só está vendo essa união da arte digital
generativa que tem, tipo, desde os anos 70, com o NFT, que é meio que uma forma de a gente melhorar algumas coisas que a arte tem como problemas, tipo a provenance, né, que é uma forma de você conseguir rastrear toda a vida de uma obra de arte, por exemplo. Ô, Guilherme, eu tenho uma pergunta aqui, que ela é mais relacionada com... Vamos lá, a gente tem algumas coleções e a gente tem precificações diferentes, né? Então, por exemplo, é claro, isso é entrando mais no detalhe, né? Por exemplo, a gente tem Fidenza, a gente tem Autoglyphs, a gente tem Squiggles, a gente tem várias artes, várias coleções diferentes. Tô falando aqui mais de arte generativa, né? Mas, poxa, quando você pensa. Teve até episódio dos Simpsons agora, né? Não sei se vocês viram, mas episódio dos Simpsons sobre, que teve NFTs. E aí eles fizeram uma comparação com aquele filme do mesmo diretor do Parasita lá, que é o Expresso, acho que é Expresso Norte, Expresso, não sei. Expresso da Expresso da Manhã? Manhã. Isso, Expresso da Manhã. Boa. E aí, o Expresso da Manhã, pra quem não sabe, é um trem. O mundo ele cabe dentro de um trem, porque aconteceu um desastre climático lá e todo mundo vive dentro de um trem. E o trem ele sempre nunca para. E aí ele tá separado por classes, né? O fundo dele é classe trabalhadora, mais operária, assim. Aí vai passando para classe média e tal. Aí a classe mais alta fica na frente do trem e é que comanda para onde que o trem vai, enfim, comanda o resto, todo o resto. E aí a ideia era que os personagens lá dos Simpsons eles iam de vagão em vagão. E aí começava nos PFPs, ia depois pros CryptoKitties, não sei por que CryptoKitties, mas enfim. E depois ia para a parte mais high level, assim, né, a parte mais elite do trem, era a parte de NFT art, que era tinha vários, tinha inclusive o Goose, né, tava lá. Mas isso foi para falar que alguns dessas coleções são bem símbolo, bem simbólicas, né, dentro desse nicho. Como que eu consigo avaliar, né? Vamos dizer que eu tenho o trabalho de avaliar o preço de uma obra do Fidenza, por exemplo. Como que eu faço essa avaliação, sabe? Coloquei Fidenza como exemplo, mas se você pode usar outros exemplos também. Assim, a princípio, pelo menos no último ciclo, era muito comum a gente avaliar obras por traços, né? Então, tipo, naquela época eu nem tinha grana para comprar NFT, então não posso falar nada, mas eu só estudava, não comprava. E era comum, tipo, usar plataformas como... talvez você já tenha visto plataformas de avaliar raridade de NFT. E aí você avaliava as raridades. Então, tem um traço mais raro, um traço menos raro, tem um fundo que tem apenas 3, tem um risco amarelo que consta com umas 4. Só que isso meio que mudou um pouco para NFT de forma geral, não arte. Com a chegada da Blur, por exemplo, que a galera começou o Kobe, né, até fala que são PFPs, eram shitcoins com JPEGs, né? Então, a galera começou a ignorar os traços em si. Alguns até valorizavam isso, mas a maioria não valorizava e acabou que deteriorou essa questão dos traços em NFTs normais. Em arte, eu vejo que ainda tem algum tipo de valor nos traços nos NFTs. Então, tem uma plataforma, por exemplo, que eu tenho usado bastante, que chama Artacle, que não é nova, é de 2021, e eles estão até hoje, eles mudaram bastante a plataforma, mas eles têm meio que uma forma de você calcular o prêmio de cada traço de um NFT, por exemplo. Então, de novo, a lógica segue a mesma coisa. Você tem, por exemplo, um traço, um Chrome Squiggle, por exemplo, você tem um traço lá que chama Hyper Rainbow, que é um arco-íris meio assim, digamos assim, psicodélico, e ele é bem raro. Então, se o floor dos Chrome Squiggle hoje está 9 ponto alguma coisa, esse traço vai valer, esse NFT com esse traço vai valer tipo 50, 60. Aí tem um outro que é Full Spectrum, que vai valer coisa de 200. O Perfect Spectrum vale 400, por causa das raridades desses traços específicos. Agora, te falar que isso realmente, na prática, funciona, mas nem tanto. Eu vi uma pesquisa da própria Article, que eles meio que mensuraram as vendas em relação à raridade. Eles perceberam que
nem todo mundo ligava tanto assim para a raridade, mas tinha alguns traços que as pessoas gostavam mais. Tipo, os colecionadores batiam o olho e para eles fazia mais sentido. E tinha uma recorrência nisso. Aí eles criaram, tipo, uma forma de você mensurar, se fazer um valuation, eles chamam de desejabilidade, né? Desirability, do NFT em si, do traço específico do NFT. Então acabava que você consegue mensurar através da raridade de um traço, mas também consegue mensurar através da desirabilidade. Então talvez tenha um traço que não seja tão raro, mas as pessoas gostam de comprar porque acham aquilo bonito, ou porque acham que outras pessoas vão achar bonito. Um exemplo, por exemplo, é o Goose, que eu não tenho certeza, mas talvez ele não seja o mais raro da Ringers, mas ele tem um valor simbólico cultural muito grande. Então, provavelmente, ele é o mais valioso da coleção. E eles começaram a ver que eles têm essa ferramenta que tu pode calcular. Eu só vi eles fazendo, mas provavelmente, se essa tese realmente se provar verdadeira, a gente vai ver outros analíticos usando a mesma forma de mensurar esse valor. Pelo menos é o que eu tenho visto de formas de fazer valuation de arte, né? E aqueles negócios que são tipo uma profecia autorrealizável, né, Guiriba? Se o pessoal começar a analisar dessa forma, vai começar a ter esse tipo de precificação justamente porque o pessoal começou a analisar dessa forma. Então é um loop que se tracionar ali, já era, né? Você fala que é azul, alguém fala que é azul também e virou azul aquela porra. E aí o que não era azul passa a ser azul. Porque todo mundo tá falando que é azul. Muito bom. Tem uma... Eu queria entender um pouco... É legal entender um pouco da mentalidade do consumidor, do colecionador, né, eu diria, de NFT art, né? Porque assim, outro dia eu vi um post no Instagram, acho que foi do Estevão, se não me engano, faz tempo, inclusive, que ele falava sobre bens de Veblen e Veblen, acho que eu tô falando certo, Veblen. É a primeira vez que eu falo esse nome em voz alta, então acho que eu não sabia, não tava acertando a pronunciação. Mas é Veblen, acho que é. Bens de Veblen. Enfim, que é sobre muito aplicado para bens de luxo, né? Então, é voltado para. E aí no post ele compara com NFTs. O que significa basicamente, né? São bens que. É uma explicação sobre o que são bens de luxo, mas aí tem uma explicação. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Por que bens de luxo existem? E aí eu acho muito interessante a explicação, que é no sentido de que você justamente pode gastar energia, porque dinheiro, né, no caso é energia, você pode gastar energia, a natureza tem muito isso, né? Por que o pavão ele gasta energia para fazer todo o ornamento dele, né? Ele gasta energia para ser atrativo, né? E aí a comparação é bens de luxo mostram que a pessoa é tão eficaz em produzir energia que ela pode até gastar energia com bens que não são necessários para a vida dela, né? Aí tem aquela famosa pirâmide de Maslow, né? Que todo marqueteiro já viu na vida, e todo estudante de psicologia também, que é uma tipo uma pirâmide de necessidades. Né? Você tem a base ali, que é, poxa, preciso comer, preciso respirar, beber água, tipo, coisas básicas. E aí, conforme vai subindo, você vai começando a ser mais subjetivo e menos necessário para sua vida. E aí, o que eu queria perguntar para você, Guiba, é se você acha que quando a gente fala do mercado de NFT art, se é um mercado, é o mesmo mercado de luxo, então ele segue os mesmos princípios, o colecionador ele tem o mesmo ideário, ou não? Você acha que difere algum ponto e o porquê que difere? Cara, eu acho que depende de quem tá colecionando, de quem tá comprando, saca? Porque eu, por exemplo, tem poucos NFTs ali que eu tenho que eu não venderia, saca? Porque eu não tenho uma bag gigantesca de item assim a bel prazer. Tem uma grande investida em NFT sim, mas pouquíssimo perto de colecionadores que eu conheço. Tem gente que tem, pô, sei lá, 20 Squiggle, 4 Fidenza. E eu, quem dera, tivesse toda essa bag de NFTs. Então, eu, do meu ponto de vista, eu tenho, tipo, quando eu minto alguma obra, algum NFT, eu tenho um alvo, digamos assim, que para mim faz sentido. Só que normalmente, como eu falei, é mais
dependendo da obra, é mais médio prazo. Algumas são curto prazo, mas a maioria é médio prazo, porque eu não funciono muito bem em curto prazo. De novo, eu não sou um trader, assim, não sou muito bem em trade. Então eu gosto muito de estudar tal artista, estudar tal parada e ver se minha tese faz sentido comprando a parada. Às vezes não dá certo, já não deu várias vezes, mas já deu algumas vezes. Então, a minha parada é mais estudar, ver se faz sentido do ponto de vista de valor daquele artista no médio prazo e segurar aquilo. Mas eu não tenho, tipo, pô, mas eu vou segurar isso aqui pro resto da minha vida e isso aqui é apenas uma diversão para mim. Não, aquilo ali é realmente um trabalho. Para mim é um trabalho, tipo, um trabalho fora do trabalho, né? É uma atividade que eu quero realmente que seja lucrativo, porque eu não tenho tanto capital para despender. Agora, do ponto de vista de muitos dos colecionadores que têm muita grana, eu vejo que a maioria ali coleciona porque curte. É apenas uma porcentagem bem pequena do capital que eles têm, e eles usam aquilo. Claro que não é só diversão, eles também querem ganhar dinheiro, mas eu vejo que eles têm um apreço muito grande pelo qual NFT que eles têm. E pelos artistas também, tem um respeito pelos artistas, tem uma relação com a galera que eles colecionam. Às vezes vai num evento e toma cerveja com um cara que ele comprou a arte. Então, é uma coisa meio diferente, digamos assim. Agora, para mim, pelo menos, e para outras pessoas que eu tenho visto, também é uma arte, uma coisa que tem que ser lucrativa. Eu invisto em algumas coisas que eu gosto, por exemplo, no Pepe aqui, eu acho que eu comprei ele por 0,44, hoje o floor tá 0,12, e eu não vou vender de jeito nenhum, porque é o meu Pepe, eu curto ele pra caralho. E tem alguns outros NFTs meus, que mesmo que caia a zero, eu vou continuar com eles, porque são NFTs que eu gosto mesmo. Agora, a maioria das NFTs que eu tenho de arte, assim, eu prezo pelo lucro e realmente analiso desse prisma. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do perfil da pessoa que está comprando a parada. Pois é, ó. Hoje aqui a gente tem no espaço aqui, ó, no Space hoje a gente tem Punk, a gente tem Doodle, a gente tem Coquette. Tamo bem, cara. Se fosse em 2021, cara, eu ia falar assim, o que tá acontecendo? O Floor que Prof que... tá alto aqui, hein? Mas é, não, se fosse no pico de 2021 lá no né, quando vendeu o Beeple lá, sei lá, acho que alguns não teriam lançado ainda, né, mas, cara, eu falei assim, o que aconteceu? O que virou o café com NFTs? Virou os Illuminati. Ô, Guiriba, Ô, Vitão, você sabe... posso fazer uma pro Guilherme agora? Pode, pode. Deixa eu fazer uma aqui. Só para dar um contexto inicial também, né? Eu acho que foi o Rib que compartilhou no WhatsApp esses tempos um estudo de um cara que, enfim, não vou lembrar, depois posso até compartilhar com vocês, mas que eu achei legal. Falando justamente de PFP, do valor, das valorizações, falta de utilidade, etc. E aí, enfim, eu vou encaixar isso com NFT Art. Mas assim, com NFT e blockchain você consegue ter escassez digital, que antes não era possível. E escassez é um gatilho psicológico de venda, né? Você pega marketing digital, o cara vai lá, ele faz toda a copy e no fim ele vai falar o seguinte: faltam 3 horas para isso aqui esgotar, compre agora. Ou eu vou abrir 100 vagas, esgotando as 100 vagas, não tem mais. Então, escassez é um gatilho psicológico, né? E quando você tem um mercado que está crescendo, escassez funciona melhor ainda. Que foi o que a gente viu lá com as coleções, principalmente no NFT Summer, em 2021 ali, onde surgiram essas coleções, os floor prices, os preços foram formados, né? Os consensos foram formados na época também, porque tinha muita liquidez. Mas, por um lado, também, escassez por escassez não gera valor, certo? E aí depois, essas coleções começaram a analisar, puta, o que eu faço para gerar valor? A quantidade por si só, tem 10 mil, 20 mil mutantes, tem 8.888 pinguins. Isso por si só, a escassez não gera valor. Então, como que eu faço para gerar valor? E é o que a gente está falando, em arte, né? Em arte, você não precisa da utilidade. A arte, ela é o que é, basicamente, né? Você não tem essa preocupação de buscar utilidade. Então, na verdade, eu queria perguntar para você o quão saudável você acredita que é. Escassez é algo maravilhoso, escassez no digital, né? A blockchain trouxe isso. Mas eu queria entender o quão saudável é para você, pensando no lado mais especulativo, das coleções PFP que usam a escassez justamente como gatilho de venda, mas depois ficam a deriva, né? E não geram valor. E o que isso se conecta, se você acha que isso se conecta com NFT art, né? Colecionáveis de arte que não precisam de utilidade.
Então, o que aconteceu no último ciclo, né, é que a gente teve esse... Nem todo mundo gosta de que fala isso, mas a gente teve esse... Para mim, parece muito marketing multinível, esse estilo que o Bored Ape, por exemplo, adotou, e que depois foi replicado empiricamente por outras coleções, de fazer esses airdrops recorrentes para conseguir reter o pessoal. Só que, como tu falou, não é sustentável do ponto de vista de... Um token precisa de alguma utilidade, né? Então, principalmente em tempos de baixa. E eu acho que escassez é uma coisa boa, mas utilidade para PFP às vezes é importante, porque às vezes a narrativa não dura muito tempo. A mesma tese que eu falo muito de meme. Um meme ele é muito forte, né, para você conseguir criar um culto, né? Você criar um conjunto de pessoas que têm valores, crenças e um dialeto parecido. Só que aquela comunidade, aquele culto, precisa ser muito forte para PFP bastar para aquilo. Como, por exemplo, as Miladies, digamos assim, que não é uma comunidade que eu tenho muita afinidade, mas que, inevitavelmente, eles têm um lore muito grande, né? Tem essa maluquice de quem coleciona e também de quem está na comunidade. E os Birthdays, por exemplo, eles não tiveram eles tiveram essa questão da comunidade de luxo, mas quando o preço caiu, fodeu, né? Acabou o luxo, digamos assim. E hoje em dia eles estão tentando pivotar para games, né? E buscar uma outra narrativa. Mas eu falei tudo isso porque eu acho que para PFP é muito mais importante tu conseguir manter o culto unido do que tu ficar procurando utilidade XYZ. Porque no fim das contas, os preços não é tão uma utilidade. E, tipo, a Pod Penguins é o único PFP que eu admiro pra caralho como business, porque os caras realmente conseguiram atingir o Web 2 e o preço do NFT conseguiu capturar esse valor, porque em cripto, seja DeFi ou NFT, um token capturar valor é alguma coisa rara. E a Pud conseguiu fazer isso com êxito. Agora, quando você fala para de arte NFT, a gente não fala tanto de, na minha opinião, de utilidade. A gente tem muitos artistas que fazem experimentos on-chain, digamos assim. Teve um que eu esqueci o nome, que eu até mandei para Dani, depois eu vou ver se eu pego o nome, que era tipo uma terapia on-chain. Então, tu passava por várias etapas, assim, respondendo perguntas, e o seu estado mental se transformava no NFT. E aí você conseguia mensurar o valor, a forma como as pessoas estavam se comportando naquele momento, a partir do supply da coleção. Então tinha muita gente com NFT triste, porque provavelmente a maioria dos colecionadores estava triste naquele momento. Então, aquilo era um experimento on-chain, tinha um valor muito grande, aquela utilidade que ele deu, que era esse experimento em si. O que eu tenho visto também é essa união entre arte tradicional e arte cripto, porque a gente tirou a liquidez de cripto ano passado e esse ano também. E aí a galera começou a buscar liquidez no mercado tradicional. E aí tem uma plataforma que chama Verse Marketplace, que é só de arte NFT, que eles fazem uma parada muito massa, que eu acho, que não é uma coisa nova, mas que eu vi que tomou forma esse ano, que é de fazer exposições físicas alguns dias antes do Mint. Então, eles juntam com uma galeria tradicional muito pica, fazem uma exposição bem massa com colecionadores fora de cripto. Eles veem por exemplo, uma arte generativa, eles veem alguns outputs lá. Se for uma arte, um print, né? Se for uma arte realmente que foi feita no computador, mas não é generativa, eles podem ver ela fisicamente, tocar na arte e discutir com curadores de arte sobre aquilo. E aí, alguns dias depois, acontece o Mint na prática. E esse Mint, por exemplo, ele aceita cartão de crédito, aceita PayPal, não é só cripto, mas aquilo é um NFT. E aí, todo mundo que comprar recebe uma arte física. A gente viu uma tendência muito... Eu, pelo menos, vi nos últimos meses vários artistas sempre entregando um correspondente, um equivalente físico em relação ao NFT, porque eles queriam trazer, queriam não, uma utilidade a mais para os NFTs no momento que o mercado estava embaixo. Então, acho que, nesse ponto, a utilidade entra um pouco em arte, e a parte da escassez, eu também vi a diminuição do supply das coleções. Então, enquanto em 2021 a gente vendia coleções, sei lá, com 1.000 NFTs, 800, agora eu vejo coleções com 60, 50. Às vezes, tem as de 1/1 também, mas eu falo coleções com várias obras, 60, 100, 80. Então, um supply muito menor, por um preço bem mais módico, porque, de novo, não tinha tanta demanda e liquidez por arte em 2023 e 2022. Então, a galera teve que começar a se adaptar. E aí, tornar as artes mais escassas. Em tese, se aquela tese do artista em si se provar verdadeira para os próximos anos,
pode valer muito mais grana do que uma coleção com 500, 600 NFTs, porque o supply vai estar menos diluído naquele pessoal que está colecionando aquele NFT. Posso fazer mais uma, Vitão? Aproveitar? Manda bala, manda bala. Eu fiz várias seguidas, né? Mas pode ir lá, vai lá. Deixa eu fazer mais uma aqui rapidinho. Essa aqui acho que é mais tranquila, mais rapidinha. É sobre RWA. Tem um projeto, com certeza já tem mais de um projeto, né? Com certeza não conheço, mas tem um que eu conheço chamado Artify, que eles pegam artes, eles compram artes físicas mesmo, né? Com um valor de mercado ali estimado, e eles tokenizam. E aí tem toda aquela história, né? Você democratizar o acesso, o cara que... O Roger, que posso quer... fazer um comentário rapidinho antes? Mano. Eu acho muito engraçado porque em algum momento, mano, os termos Phygital e RWA, eles vão ter que se entender, tá ligado? Eles são dois termos que se referem a exatamente a mesma coisa, usados em momentos diferentes. Exato. Isso aí. Mas eu queria a opinião do Guirriba um pouco sobre RWA e mais especificamente sobre arte, né? Não necessariamente arte NFT, mas uma arte que já existe, já tem um valor de mercado e que agora pode ser acessível a mais pessoas, né? Que se quebra em pedacinhos pra galera poder investir. E se ele tá vendo também algum projeto, enfim, alguma coisa diferente nesse sentido. Rod, pode repetir a pergunta? Eu não falhou aqui também, perdão. Só a sua opinião de RWA, especificamente sobre arte, né? Então, se pegar uma arte física do mundo real, tokenizar ela em, 1 milhão de pedacinhos, e aí agora você tem 1 milhão de potenciais investidores que podem comprar em frações muito menores e capturar o potencial valorização da arte com o passar do tempo. Assim, eu acho da hora, saca? Mas é uma coisa que eu nunca entendi realmente em cripto, é porque fracionalização de NFTs não foi uma coisa que nunca pegou. Eu, pessoalmente, desde que eu conheci fracionalização, eu achava muito massa. Tipo, porra, eu não tenho dinheiro para comprar um punk, mas eu posso comprar um fragmento e me expor aquele punk, ou fidenza, ou qualquer tipo de ativo. E, de novo, faz sentido você se expor à arte, por exemplo, fracionalizado, né? Do ponto de vista racional, o Guiriba falando, mas eu não vejo uma demanda no mercado disso. Tem um protocolo, por exemplo, que não é de arte, é mais para PFP, que chama Fluorine Protocol, que ele criou um lore muito bom, tinha uma liquidez muito alta, e ele criou de novo, né, um protocolo de fracionalização de NFTs, onde você pode prover liquidez, tem os incentivos em token inflacionário, coisas que a gente sempre viu em cripto. Mas, de novo, eu naquele momento ali, eu tô vendo que tem muita gente olhando o protocolo, mas que não é uma tese nova, que é uma tese que eu sempre vi sentido, só que eu acho que falta narrativa, sabe? Falta um lore. Em cripto, menos tudo preciso de um lore, de uma narrativa muito boa para convencer as pessoas a comprar. Tanto os criptonativos quanto a minha mãe ou seu pai ou meu irmão meu irmão, né? Por que você não compra um pedacinho de um Dali ou de um Van Gogh? O moleque nem sabe que é Van Gogh ou Dali. Minha mãe, idem. Tem poucas pessoas que realmente veem valor em arte. Quando eu falo para minha família que um Van Gogh vale centenas de milhões de dólares, ninguém entende muito bem. E pouca gente realmente entende por que uma obra de arte vale, porque é muito subjetivo como a gente está falando. Então, é um mercado muito nichado, arte, tanto que eu sei disso. É um nicho muito específico. E a arte cripto ainda é um nicho do nicho. Então, acho que é legal fracionalizar obras de arte, mas tem que ver tipo assim, se vai ter demanda por esse produto. Eu acho muito massa, mas não sei se todo mundo concorda com a maluquice minha de ficar comprando pedacinhos de arte por aí. Agora o feedback de falar, Vitor, vai lá. Eu não tô te ouvindo, aliás. Será que vou? Não tá me ouvindo? Não, tô. Pode falar. Tá. É que eu não tava falando, por isso não tava ouvindo. Ô Tá. Guiriba, última pergunta que eu vou fazer, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas, cara, muito bom a gente tá conversando sobre isso, que é um assunto pouco conversado. Inclusive, mesmo o nosso nome sendo Café com NFTs, acho que NFT arte a gente acaba não falando tanto. Cara, você sabe que eu tenho alguns sonhos que eu provavelmente nunca vou realizar. Um deles é descolorir meu cabelo, o outro é colocar um squiggle de PFP. Colocar um squiggle de PFP. Porque eu sempre achei da hora, velho. Porque a galera que eu respeito, muita gente que eu respeito dentro do Crypto Twitter tem o squiggle, né?
de PFP. Eu acho muito massa, acho muito, tipo, subjetivo pra caramba. Acho que impõe muito respeito. E aí, por exemplo, eu gosto muito de Cryptoads também. Mas eu não queria despender de 2 Ethers para comprar um Cryptoads, ainda sabendo que poderia estar dentro de uma bolha, né? Enfim. Então eu decidi comprar uma outra coleção, que o Gramplane também assina, que é a The Gems, que fez em parceria com a Fingerprint, e estava muito mais barato. Então, qual tipo de sacada? Essa foi uma vez que eu achei uma coisa interessante, né? Mas qual tipo de sacada você daria para alguém que com pouco dinheiro ou não quer despender de muito dinheiro, colecionar bem a NFT art, sabe? Saber fazer uns movimentos interessantes ali e achar tipo aquelas coisas preciosas, mas que tá meio escondida assim. Isso aí é o segredo do sucesso, meu cara. É difícil pra caralho. Mas eu não sou, de novo, não sou especialista, não manjo nada. Mas, assim, o problema... O grande Dá a problema cal de pra arte, nós, Guiriba. Cadê o alvo? o grande problema de arte, na minha opinião, é justamente isso que tu falou. Você tem que ter uma liquidez alta para conseguir pegar algo cedo, né? Então, sei lá, os mints que eu vejo, assim, sempre é tipo meio Ether, um Ether, às vezes mais. Teve alguns que eu tentei, que eu destinei um capital para aquilo, só que tipo um Ether e o leilão acabava em 6 Ether. Eu falava, velho, que porra é essa, né? Então, tipo, o grande problema de arte, na minha opinião, é isso. Tem que se prender uma liquidez muito alta e o lucro não é garantido, nem a liquidez da venda em si. Às vezes você vai comprar uma hora por um Ether e não vai ter alguém querendo comprar, pura e simplesmente. Tu vai morrer com uma JPEG ali na tua carteira e você com a expectativa que, pô, isso aqui vai vingar daqui talvez 3, 6 meses. Então esse é o grande problema que, na minha opinião, alguns mints que eu vejo, e em arte como um todo. Agora, tipo, na Foundation, tem muita coisa boa e muita coisa barata. A grande questão é conseguir fazer essa curadoria. Como tu faz essa sacada que tu fez com o Granklin, por exemplo, você pode fazer com qualquer artista. Tem muitos artistas que têm coleções muito famosas, mas tem coleções que não são tão famosas. E quando essas coleções vêm na mídia ou performam bem, acaba que isso acaba escorrendo para alguns projetos menores deles. E isso pode ser uma forma de você se expor com menos capital. Menos capital, tipo, às vezes uma coleção tem um floor de 10 e vai ter um derivativo, não derivativo, mas uma outra coleção desse cara que vai valer, tipo, 0.1, 0.5. Então, eu acho que é uma forma de você conseguir procurar gemas, digamos assim, de artistas bons. Outra forma é também você olhar a carteira da galera, que não é uma coisa boa, só único de indicador único, não dá para fazer só isso, porque você pode acabar indo na onda dos outros. E a pessoa pode não saber o que está fazendo, e 2, ela pode estar aquilo na carteira só para influenciar a sua decisão. Então, não é um único indicador. É como olhar, sei lá, o gráfico do BTC. Não dá para você olhar só o MVRV, por exemplo. Você tem que olhar vários indicadores junto com esse indicador para chegar numa conclusão de compra ou venda. E NFT de arte é a mesma coisa. Não dá para você só olhar uma carteira de uma pessoa e comprar igual. Até pode fazer isso, mas a chance de dar merda existe. Então, acho que olhar o artista, olhar o background do artista, olhar todas as coleções que ele já fez, olhar a tese, olhar qual que é o racional daquela coleção, se vai fazer sentido no médio prazo, por exemplo. Tentar encontrar na Foundation, que eu acho que é o mais difícil, eu tento fazer, mas é o que é mais difícil, é encontrar artistas novos, com propostas de arte novas, que podem vingar no médio prazo. Isso é o mais difícil, o que eu tento fazer, eu compro algumas coisinhas bem baratinhas lá, e não é certeza que vai vingar. Então acho que isso é o principal. Quem consegue fazer isso ganha muita grana, mas esse tchan de curadoria é uma coisa que ganha com o tempo, que eu mesmo não tenho muito, mas que não tem muito jeito. É igual tradar mesmo, ou investir em DeFi, comprar arte na NFT, eu acho que tem que ir realmente estudando. Você nem precisa comprar para aprender. Você pode só ir estudando artista, estudando a história da arte, cripto, conversar com pessoa que está investindo, porque aí tu vai aprendendo mais. E aí você vai conseguindo encontrar essas coisinhas mais baratas. Mas eu repito que o grande problema de arte NFT é que você precisa despender liquidez alta para conseguir ter acesso a alguns mints legais, assim, coisas de pessoas que já têm um renome. Boa. Vitão, queria te pedir para fazer o heads up ultra rápido para os parceiros e a palavra, que na sequência eu queria fazer mais uma pergunta pro Gui. As. A palavra de hoje é as. AS. Não é ES não, né? Não, é as. 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 Você não pegou a piada? Tá bom. Não.
Peguei não, desculpa. Então segue. Então eu vou ver a gravação pra pegar. Então. O heads up dos parceiros hoje. Pessoal, a gente tem 3 parceiros aqui no café. A gente tem a Piquenique, a gente tem a Web3 Valley e a gente tem a Enor. A Piquenique é uma plataforma de investimentos em DeFi, então você vai estar muito com a sensação de que está entrando numa corretora centralizada, mas na verdade está tudo encarteirado, e você pode interagir com os protocolos de DeFi, fazer stake de Ether, ganhar yield, comprar, vender cripto, swap e tal. Tudo de forma descentralizada e encarteirada, mas com UX de como se você estivesse fazendo, entrando numa Binance. Na verdade, até mais simples do que isso, né? Uma fintech normal. Web2 Valley é uma das primeiras, se não a primeira, aceleradora de Web3, né, da América Latina para startups. Ela vai desde as fases iniciais, estruturação, para a fase de captação de uma startup. Tem a campanha Fast Track, o programa Fast Track, que ele vai mentorando uma série de mentorias para startups poderem chegar a um outro patamar. Pode também entrar em web2valley.com.br. E também tem a Enor, que você pode seguir por @enorglobal, que é um ecossistema que ajuda tanto pessoas quanto empresas a acessar o mercado global. Eles estão na América Latina, na Ásia, na Europa. E a ideia é bem ampla, desde marketplace de NFT até um livro spot de RWA. Você pode fazer o cadastro lá no site deles também, e está exposto a esses mercados. A Enor também tem a Enor Labs, enfim, é um ecossistema bem grande que tem várias coisas aí sendo feitas, desde RWA mesmo, originação de ativos e tal, até mais parecido com uma corretora. Mas é isso aí, nossos 3 parceiros aí do café. Ô Guiriba, vou fazer uma última pergunta aqui, já que o Rod não fez nenhum. Cara, você tem alguma coleção que você tá de olho? Alguma peça que você tá de olho, que você comprou recente, ou que você tá de olho para comprar, esperando alguma coisa, sei lá? Que você pode falar pro pessoal, claro, sem indicação de nada, né? No financial advice. Mas. Jamais. Exato. Mas o que você tá olhando que você acha legal? Eu tenho. Semana passada, eu acho. Tem um artista que eu curto muito, que não é novo também. Eu tento procurar artistas que já tem algum tipo de. Para quando eu vou gastar algum dinheiro, algum artista que eu já tenho um track record e já tem muita gente comentando sobre. E teve uma coleção que fiquei felizão porque eu estudava ele há um tempo, que era o Monte Vitruvius, que ele lançou uma coleção semana passada na Artbox Created, que é a Trichromatic, que eu acho que é assim que pronuncia. E Artblocks é uma coisa que, de novo, nunca é uma coisa viável. Na casa da Artblocks, é o que a gente chama de leilão holandês. Ele começa por um valor e ele vai decaindo de X minutos em X minutos. E aí começava em 3 Ether, acabava em 0,12. E aí a gente acabou em 0,8, 0,81. E aí quando você pode até comprar um NFT por 2 Ether, mas aí o valor é retornado para você quando a coleção tinha 600 NFTs. Então, quando acaba o mint, o valor é devolvido para você. Né? Se você pagou 2 Ether, é devolvido 1,2, caso o último comprador tenha comprado por 0,8. E aí, essa foi uma coleção que eu comprei e que o artista é muito bom, o preço também respondeu bem, pelo menos assim, não caiu abaixo do mint. Então, é uma coleção que já foi mintada, hoje o floor está 1,4, 1,5, já bateu 2. E é um artista que eu curto e que eu acho que vale a pena ficar de olho no artista em si, porque o que também é legal fazer, que você perguntou de como comprar arte barata, é que tem muito artista que tem algumas coleções na Tezos, né? E apesar da Tezos não ter, hoje em dia, o Tezos em si, né, o preço do Tezos não tá, uma performance muito boa, ainda tem um ecossistema vivo de NFTs lá, menos do que no Ethereum, na opinião, mas ainda tem. E eu tenho visto uma correlação muito grande entre valorizações de coleções de NFTs na Ethereum e na Tezos. Então, se o Monte Vitruvius lança uma coleção na Ethereum e ela performa bem, existe algumas coleções na Tezos que podem performar tão bem quanto. Então, se você antevê um mint de sucesso, tu consegue lucrar também
com o sucesso que escorre para as coleções na Tezos. É uma forma de ver. Então, o Monto Vitruvius é um cara legal. E amanhã, eu nem sei o nome do cara, mas a narrativa me pegou muito. Eu só não sei se eu vou comprar, mas eu achei muito legal. Que é um cara que tá fazendo meio que umas cadeiras on-chain. Meio maluquice, assim. Mas é meio que uma arte generativa que a forma em si da parada acaba se transformando numa cadeira. E quem quiser comprar o NFT em si, pode pagar um pouco a mais. Se eu não me engano, o mint é 0,5. Pode pagar um pouco a mais e receber a cadeira em casa. Então é como se você, em vez de você receber uma pintura, você receber a pintura em casa, a impressão, tu vai receber a porra da cadeira em casa pra tu sentar na arte. Então, tipo, uma narrativa que eu achei muito massa, assim, do ponto de vista maluco de artista. E aí, é algo que eu também tô de olho. Depois eu até mando o link pra ti e você posta pra galera aqui, que é algo que eu tenho visto o pessoal comentar bastante, não pelo artista só, mas pela criatividade. Boa. Manda Vitão, pra nós. se precisar sair, ficar à vontade. Eu queria fazer uma outra ultra rápida aqui pro Riba, antes de a gente finalizar, que é muito em linha aí também. Seria mais um... Se ele tem recomendação de alfa, enfim, de arroba de Twitter, enfim, pessoas que fazem research de NFT art, falam sobre isso, portal específico que tem artigos, etc, sobre NFT art que ele acompanha. Eu acho que seria legal também. Não é porque o BR tá aqui, mas a Finger eu acho que é uma comunidade legal de conhecer, porque eles têm acho que essa semana mesmo, teve um Mint, que até o Arod, talvez se o Arod tá aqui, mas que o Arod também estava envolvido no Mint, que era da Panopticon, que é uma coleção de NFTs bem da hora também. Eles têm meio que hoje eles têm um mint mais affordable, né? Um mint mais viável, assim, um pouco mais barato. E eu achei legal esse movimento de trazer artistas de menor, assim, menos conhecidos, que a galera conhece menos, para trazer um pouco mais de acessibilidade também para a galera mintar. Então a Finger é uma comunidade legal, porque tem mints legais e também tem infos legais históricas de arte. Tem também um coletivo que chama Collector XYZ, que é recomendado pelo Aston, que é um cara mó legal também de arte. Ele posta, todo dia ele posta uns recap de arte, assim, e coisas que ele tá de olho. Tem o RD também, que é um RD mesmo, no Twitter, RD. É um cara que todo santo dia ele faz um recap de arte, desde generativa até 1/1, e mints e a porra toda. É uma coisa que eu também uso para me direcionar, porque a informação que ele traz é muito boa, deve dar um puto trabalho de fazer aquilo. E também tem os coletivos de arte também. Então tem a Flamingo, por exemplo, que a Flamingo sempre está colecionando arte. Então, sei lá, uma carteira para olhar, por exemplo, porque esses tempos atrás eles compraram 15 NFTs de uma coleção que tinha um supply muito baixo, e aí o floor da coleção subiu pra caralho. Então esses coletivos artísticos é legal também ver o que eles estão olhando, porque quando eles compram, eles acabam comprando de porrada, porque tem uma curadoria, tem um time de curadoria muito pica lá dentro. E também eu acho que vale ler um pouco também sobre arte. Então, tem a Right Click Save As, que é um site que entrevista artistas, e aí tu consegue entender o racional por trás da arte com o artista em si. Não é só você tentando desvendar isso sozinho. Então é legal também. E, por fim, eu acho que tem tipo um Wikipedia da Artbox. E nesse Wikipedia da Artbox tem como você estudar a história de todas as obras, ou pelo menos da maioria delas, ali dentro. Então você consegue entender o racional de várias obras generativas, qual que é a linguagem de programação que foi usado, e essas informações ajudam você a conseguir meio que estudar para o futuro, assim, as obras que estão vindo. Cara, excelente. Valeu demais. Vitão teve que sair corrida ali para a reunião que ele tem na sequência, mas com certeza ele também te agradeceria muito. Valeu pela presença mais uma vez, meu caro. A gente com certeza vai chamar aí mais vezes, portas sempre abertas. Eu deixar espaço aí rapidinho, se você tiver um convite, um Spaces, alguma participação, um evento, fica à vontade. Pô, valeu demais pela oportunidade de falar de arte. Primeira vez que eu falei, então feliz de poder falar pra galera sobre. Se quiserem me seguir, me sigam, conheçam também a Paradigma, que eu trabalho lá. Também trampo na Shapeshift, então podem conhecer a Shape também lá do Fala de Arte, falando de DeFi. Mas são comunidades que eu tô bem direto. E se quiserem conversar sobre esse assunto ou outros, pode me chamar na DM aí que eu tô à disposição. Boa, tamo junto demais. Meus queridos, foi um prazer inenarrável. Só relembrando, esse episódio vai estar no YouTube e Spotify do Café daqui a algumas horinhas. Só pesquisar lá para quem não acompanhou a conversa por completo. E no mais, é isso. Ótima quinta, a gente se vê amanhã.
ter mais um episódio de café sobre DeFi também, bem legal, com geração DeFi, Valdemar, ótimo papo. Espero vocês, valeu Guiriba, valeu galera toda, a gente se vê amanhã. Beijo. Falou.